Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amados irmãos, quem fala aqui é o irmão Edivan e tenho meditado nesse tempo de pandemia, tempo de templos fechados, templos de reuniões canceladas, projetos pausados. Eu tenho meditado na epístola do apóstolo Tiago, este homem de Deus, este apóstolo que, conhecendo as Escrituras Sagradas, nos deixa muito claro que era um homem de muita confiança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso explica a sua carta, a sua epístola, o seu livro. Fala com tanta propriedade e autoridade sobre as causas do reino. E nesse momento eu vejo muito oportuno de nós, como igreja, reavaliarmos os nossos valores, as nossas crenças, os nossos propósitos, os propósitos de Deus conosco e com sua igreja, juntar os pés, consertar o altar, analisar onde acertamos, onde erramos, onde omitimos. E o livro de Tiago, essa epístola universal, escrita para todos nós termos como instrução da palavra de Deus e como servir de bom grado no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual está às portas e breve virá e não tardará, e encontraremos com o nosso Senhor nos ares muito em breve. Eu vejo muito oportuno o livro de Tiago para fazermos esse análise dos últimos dias da Igreja do Senhor na Terra. Sem mais demora, eu vou ler versículo 11 ao versículo 19. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o crê e estremecem. Amém, irmãos? Irmãos, nesses últimos dias, se nós formos analisar as Escrituras Sagradas, ao qual foi dado a ordem para o homem examinar as Escrituras,
Se deixarmos de somente ler e formos examinar as Escrituras, nós vamos ver que a igreja do Senhor, e por que não dizer a nossa igreja, a qual titulamos como a Assembleia de Deus, a qual eu a amo e faço parte e sou membro. Falo isso com amor, com tremor, porque sei como ela foi forjada e sei o compromisso que essa igreja tem com os céus e com a obra de Deus. Falo isso de uma forma amorosa, temerosa e edificadora. Muitos de nós perdemos o alvo. Muito de nós perdemos o propósito do reino, que é de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus e o seu mandamento é que amemos a Deus acima de todas as coisas, acima do nosso entendimento. Amamos a Deus de todo o nosso coração, fervor, força, fé, dedicação ao nosso Deus. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ele assemelha, ele iguala o segundo mandamento ao primeiro. Ele diz: e o segundo é semelhante ao primeiro. Qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eita glória! Esse é o propósito, esse é o evangelho, este é o mandamento do Senhor Jesus Cristo, ao qual as igrejas que professam que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo, essa fé, essa crença, este é o mandamento. E Tiago deixa muito claro qual proveito tem se nós se preocuparmos simplesmente com a questão espiritual, ao qual, se um irmão necessitado, seja de vestimenta, seja de necessidades de alimento do cotidiano, seja uma energia atrasada, seja uma água atrasada, ou caiu em alguma dificuldade, o ensinamento de Tiago é para que, como igreja, como irmão, como irmã, nós devemos socorrer aquela necessidade de imediato, como igreja. É por isso que em Atos, no capítulo 2, na inauguração da igreja, a descida do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que entre eles não havia necessitados. E nesses últimos dias, meu irmão, pergunto: por que há tantos necessitados no nosso meio? Eu mesmo caí em uma dificuldade financeira e uma vez fui comentar com um irmão. Não fui pedir, fui comentar, fui desabafar com um irmão. E ele disse que já ouviu de outro pastor e me disse naquele momento que eu estava precisando pelo menos de uma palavra. Mas
O apóstolo Tiago diz que a palavra não tinha proveito não, mas eu estava naquele momento precisando simplesmente de uma palavra, porque eu já tinha promessa da parte de Deus que o socorro estava chegando. Mas fui desabafar com o irmão. O irmão disse, nós temos que fazer como eu ouvi do pastor. Você ouviu o que, irmão, do pastor? O pastor disse que se eu ver a barba do meu vizinho pegando fogo, eu coloque a minha de molho. Irmão, eu estava passando em uma grande dificuldade, eu e minha família. E não foi com irresponsabilidade não, foi dificuldades que encontrei, obstáculos no comércio e caí temporariamente num momento de dificuldade. A resposta que eu encontrei, dada por um amigo irmão da mesma igreja, ele me deu a resposta que ouviu de um pastor dizer que se vê a casa ou a barba do vizinho pegando fogo, que coloque a sua de molho. Meu irmão, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que eu não encontro nem no Velho Testamento e nem encontro no Novo Testamento? Esse evangelho de eu ver a barba do meu vizinho pegando fogo e colocar a minha de molho? Vem cá, o evangelho de Jesus não é que eu corra lá com extintor, ou então eu jogue um lençol com água, ou jogue água, ou me agarre com a barba dele e tente apagar o fogo para a glória de Deus, não. Esse não é o evangelho de Jesus, não, que nós aceitamos para ir morar no céu, não. Não há amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. Está na Bíblia. O evangelho que nós aceitamos, que nós proferimos, que nós pregamos, não é esse? Essa não foi a missão maior do nosso Senhor? Quer dizer que tem que deixar a barba tocar fogo e a minha estando guardadinha de molho? Hein, irmãos? Tá certo, meu irmão? Andarmos como igreja, andarmos de carro importado, morar em verdadeira mansão. Mansão, irmão, mansão. Mansão. Que não é todo empresário bem sucedido igual está morando nas mansões, na grande maioria. Vamos colocar o exemplo maior. Estou falando só de irmão não. Exemplo maior de muitos líderes religiosos, principalmente da nossa igreja. É certo, irmão, morar em verdadeiras mansões, andar em carros importados e nas reuniões, nos templos centrais, disputarem quem está rendendo mais e qual o carro melhor, qual a universidade melhor que os filhos estão estudando, qual apartamento à beira-mar tem a vista melhor? Ou não é assim, ou estou aqui pregando algo que não está acontecendo nesses últimos dias da Igreja do Senhor na Terra? Então, irmão, Tiago aqui nos ensina, se eu dispensar o irmão e dizer, irmão, vai, irmão, vai em paz, aquietai-vos, meu irmão, tenha calma, Jesus vai fazer. Fartai-vos, meu irmão. Vá, meu irmão, já crendo na vitória. Oh, aleluia. Chega a falar em mistério. Eita, entra no mistério. Pode ir, irmão. Deus é contigo. Meu irmão, a fé, amém. Mas cadê a obra? Cadê, meu irmão? Onde é que está a função? Onde é que está a manifestação da fé que o apóstolo Tiago deixa claro, o apóstolo Paulo deixa claro que por fé, que por crença, que por crente que vós diz ser, os demônios também dizem ser. E eles dizem mais do que vós, porque eles creem que estremecem. E muitas das vezes nós cremos e
muitas vezes a fé está bem fraquinha. Hoje nós estamos andando por cima das águas, mas tem dia que nós estamos precisando que Jesus nos pegue para não morrer afogado. Ou não é assim? Então, irmão, eu só tenho uma maneira de materializar esta fé que eu digo que professo, é com as obras. Então, irmão, que essa pandemia, quando passar, se nessa pandemia Jesus não vier buscar a igreja, e se tivermos, vou repetir, e se tivermos outra oportunidade de voltar ao normal, entre aspas, que pelo menos voltemos mais crentes com obras, mais crentes caridosos. Porque o versículo 13 do capítulo 2 de Tiago é muito forte, meu irmão. Diz que porque o juízo será sem misericórdia, viu? Não vai haver misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Você que me ouve pode aí encontrar desculpa teológica, hermenêutica, exegese, de todas as formas na teologia, para dizer que esta fala está errada de alguma maneira, não sei como. Mas o homem, quando quer justificar o seu pecado e seu erro, acha desculpa em tudo. Em tudo. Então, eu quero dizer que aqui diz que não vai haver misericórdia sobre aqueles que não fez. Não é aqueles que falaram não, que falar em misericórdia mais do que nós, não tem quem fale. Falar em perdão, não tem quem fale mais do que nós pentecostais. Falar em amor, não tem quem fale mais do que nós nos púlpitos. Mas infelizmente, eu estou com 37 anos de idade e aceitei Jesus com os meus 15. Eu sou novo convertido, mas já tenho um pouquinho de experiência e posso dizer que nas obras, na hora de ver a nossa fé materializada nas obras, nós somos uma das igrejas que estamos em mais falha nesses últimos dias. E eu quero dizer, meu irmão, que não vai haver misericórdia para aquele que não fez misericórdia. Sabe por quê, meu irmão? É bom fazer as obras, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ninguém chega no céu com as obras, mas a minha fé, ela só é provada no fogo, ela só é materializada e comprovada com as obras. Abraão é pai da fé, mas só veio ter o aval, a confirmação, quando ele chegou para sacrificar Isaac nas obras. Eita glória! Então, meu irmão, não tem como termos a fé e não ter as obras. Não existe. Então, nessa volta, se voltarmos, se não houver o arrebatamento da igreja, se tivermos a outra chance de sermos igreja novamente, vamos voltar mais humildes. Bora voltar com um social de verdade, não juntando migalhas em cultos especiais e ofertas especiais. Tivemos um ensinamento muito errado e começamos uma tal de segunda oferta, terceira oferta, quarta oferta, quinta oferta, oferta especial. E tem que fazer campanha, tem que fazer propósito. Vamos ser igreja. Vamos ser igreja. Deixar dessas apelações para não mexer no caixa principal, não mexer no meu conforto, não mexer no meu carro, na minha prestação, na minha faculdade, na minha mansão, não mexer no meu conforto. Eu peço segunda, terceira, quinta oferta, mas no meu conforto não mexe. Vamos parar com isso.
Vamos parar com isso. Se o meu povo se humilhar, se converter dos seus pecados, eita, glória a Deus, se voltar, quem sabe o Senhor não se volte também para nós. E voltamos a fazer a obra novamente. E começamos a ver novamente. Eu disse, eu falo isso com tremor e com amor, porque eu sei de onde fomos forjados. Batismo com o Espírito Santo, curas milagrosas. Quando tiver um desesperado, leva para a Assembleia de Deus, porque lá eles oram, e lá Deus ouve, Deus faz. Eita, saudade. Eu creio, meu irmão, que esta palavra, se o homem não tiver ainda, mesmo com esses sinais, com esses prodígios, com Jerusalém pegando fogo, lutando com faixa de Gaza, vendo a hora, aquele templo muçulmano ser botado abaixo e ser reconstruído, o terceiro templo de Salomão, para que o anticristo venha reinar. Nós estamos às portas do arrebatamento, e uma palavra como essa muitas vezes ainda causa comichão nos ouvidos daqueles mundanos que ainda dizem fazer a obra de Deus. Vamos se voltar, meu irmão. Bora se voltar, porque Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Comete pecado, meu irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 13, ele diz: e vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Bora começar, meu irmão, a ser igreja de verdade. Bora começar, meu irmão, a abandonar as coisas do mundo. Bora começar, meu irmão, a ser diferença novamente. Ser diferença no amor. Porque a Bíblia diz que todos vós conhecerão que são meus seguidores, se amares uns aos outros. Nós começamos a querer ser conhecidos como aqueles que usam terno, como aquele que usa gravata, que não está errado, mas tiramos isso como prioridade de cartão de visita, e isso jamais será. Aqueles que usam cabelo comprido, as mulheres, vestes longas. Começamos com isso, depois fomos tirando isso, até isso nós tiramos. Depois se misturamos de uma tal forma que nós não sabíamos nem quem é e quem não é, e acabou essa diferença do justo e do ímpio, do que serve e o que não serve, acabou-se. E outra coisa que temos que nos voltar mesmo, é de sermos conhecidos porque amamos uns aos outros. Humilhados, mas exaltados por Deus. Deixar de querer fazer a diferença em política, em cargos públicos. Eu sou do tempo que pastor abandonava, homens abandonavam de ser político para ser pastor, almejava. Nesses últimos dias, antes da pandemia, estavam abandonando os ministérios. Homens eleitos por Deus se candidatando a cargos políticos. Eita, blasfêmia contra Deus. Política que era proibido falar na calçada das nossas igrejas. Era proibido falar de política. Vê a teologia trazida pelo inimigo aos pouquinhos, comendo pelas beiradas da teologia da prosperidade. Nós temos que influenciar. Nós éramos meninos. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os mártires lá atrás, com essa teologia de agora, de dizer que nós temos que influenciar com a política, era para ter se misturado, não tinha tido tanta perseguição. Blasfêmia contra o Espírito Santo e contra os mártires tão valorizados nos céus e no mundo espiritual. Aí os homens foram blasfemando, entrando com política na igreja devagarzinho, um espaçozinho aqui embaixo do púlpito, depois começou a subir, dá microfone, e eles ainda falam que quer falar como nós. Se esforça, fala como nós e ainda leva os glória a Deus. Homens corruptos, muitas vezes, prostitutos.
E muitas das vezes ainda tapinha nas costas e apontamento com o dedo profético dizendo, é de Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí veio todas essas permissões que nos aflige, nos atinge tão bruscamente. Mas Deus tem levantado vozes proféticas, Deus tem falado de madrugada com os seus, e eu sei que eu não estou só. Eu sei que tem pastores, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus tem falado desta forma, para que voltemos ao primeiro amor. É muito fácil, né? Falar com o desviado e dizer, volte para o primeiro amor. Mas o Espírito Santo de Deus tem falado nesses últimos dias, com a sua igreja, volte ao primeiro amor. Tivemos já 2 reformas. A última que tivemos, Martim Lutero. E assim como teve o terceiro, vai ter o terceiro templo, para o anticristo se assentar, assim também está tendo a terceira reforma, e essa reforma o próprio Espírito Santo de Deus tem feito no nosso meio. A reforma necessária, basta a bagunça que estávamos fazendo com a obra de Deus. Foi um freio, igual freia o cavalo pela boca e pelo nariz. Freou a bagunça que estávamos fazendo com a obra de Deus. E a reforma é necessária para encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. O Senhor tem compromisso com o seu povo, o Senhor tem compromisso com a sua igreja, o Senhor tem compromisso com a sua obra. E Deus só repreende e castiga tudo aquilo quanto ama. Receba essa palavra em nome de Jesus e vamos abraçar esta rica oportunidade que o Senhor e o Espírito Santo de Deus tem dado à sua igreja de consertar onde erramos e fazemos a diferença usando do amor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque breve virá e não tardará. Glória seja dada ao nome de Jesus.